Dentro do universo das debêntures, tem uma figura que cai muito em prova, chama-se agente fiduciário. Quem é o agente fiduciário? É o cobrador, digamos assim. É uma pessoa física ou jurídica cuja função é proteger os direitos e interesses dos detentores das debêntures. Repito, os chamados debenturistas. Como é que eles fazem isso? Eles fiscalizam os pagamentos, vê se a empresa que emitiu a debenture, por exemplo, a Petrobras, a Ambev, seja lá qual for o exemplo que eu dei antes, estão pagando em dia, estão pagando certinho conforme o indexador lá, se for a taxa DI, está pagando X, e toma todas as providências necessárias para que os debenturistas recebam seus direitos, podendo inclusive requerer falência da empresa em caso de não pagamento. Então, a função do agente fiduciário, imagina que eu sou um médico, eu invisto em debentures, eu não vou ficar parando minhas consultas, perdendo meu tempo para ver se está batendo certinho as contas, se os juros estão sendo pagos. Para isso, existe o agente fiduciário. Tem um detalhe, o agente fiduciário ele não pode ter nenhum tipo de relação com a empresa, nada que afete, digamos assim, o julgamento dele. Então, costuma também cair questões em prova, e se a esposa dele trabalha na empresa? E se o agente fiduciário for uma empresa coligada? Essas situações que envolvam conflitos, realmente não pode, ele tem que ser seguro, isento para fazer essa cobrança, ele não pode cobrar o próprio chefe. Outro detalhe, tributação. Tributação clássica de renda fixa, aquela que vai de 22,5% quando o prazo é de até 6 meses, até 15% quando passa ali de 720 dias ou 2 anos. Então, tributação normal. E aí vem o próximo assunto dentro de debêntures que tem muito a ver com essa parte de imposto de renda. São as debêntures incentivadas. Vamos lá, debêntures incentivadas são aquelas debêntures em que o regime tributário é diferenciado. Elas são incentivadas porque elas servem para investir em pesquisa, em infraestrutura, enfim, no desenvolvimento geral, digamos assim, do país, e por isso as pessoas físicas são isentas de pagar imposto. Vê que legal, investir em renda fixa e não pagar imposto. Se for pessoa jurídica, vai pagar a alíquota única ali de 15%. Na verdade, as debêntures incentivadas são muito melhores para pessoas físicas. Também são conhecidas como debêntures de infraestrutura, pois os recursos obtidos com essas debêntures são aplicados em financiamento de projetos, em pesquisa, desenvolvimento e inovação, que a gente chama de PDI. Então, para receber o incentivo fiscal, a empresa que emite essa debênture incentivada precisa apresentar algumas características. Por exemplo, a remuneração por taxa pré-fixada ou vinculada a índice de preço, como IPCA, IGPM ou TR. Tá? Não pode ser, por exemplo, ligada à taxa DI. O prazo médio ponderado tem que ser maior do que 4 anos. É proibido a recompra do título por parte da empresa emissora nos primeiros 2 anos, ou seja, o comprador que comprar uma debênture vai ter que segurá-la por mais de 2 anos. A empresa não pode fingir que é de longo prazo e depois recomprar com 1 ano. Tem que ser no mínimo 2 anos, para configurar realmente o longo prazo. O comprador não pode assumir compromisso de revenda, então não é para fazer uma troca. Realmente ele pode, por exemplo, precisar ficar até o fim do vencimento com ela na mão. O prazo para pagamento dos juros, ou seja, do cupom, tem que ter um prazo mínimo de 180 dias de periodicidade, então de 6 em 6 meses, não é para ficar pagando todo mês, não é um empréstimo de curto prazo. É isso que o governo quis colocar quando criou essas debêntures incentivadas que, repito, são isentas para pessoa física. Tem que ser negociados em mercados regulamentados pela CVM, mercados regulamentados de valores imobiliários. Precisa também apresentar procedimento simplificado que demonstre a intenção de alocar os recursos em projetos de infraestrutura e pesquisa, desenvolvimento e inovação, PDI. Tranquilo? Se vocês observarem a questão do imposto, vão ver que mesmo não sendo indexada, por exemplo, a taxa DI, seja uma taxa pré ou mesmo uma variação pelo IPCA, pelo IGPM, é um bom investimento desde que a empresa tenha boas garantias, de repente uma garantia real, que seja uma empresa de crescimento. Tá? Então é uma boa alternativa. Com isso a gente acaba a parte de debêntures. Tá? A gente vai agora para títulos públicos.